Então, nós estamos nessa semana no programa de análise de conjuntura do Movimento Sem Terra, trazendo alguns elementos dos pontos que estão sendo debatidos, o que estão na pauta da conjuntura brasileira nesta semana. Foi o Dia Mundial de Luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade e todo esse tema ligado também desde 1986 pela ONU, que criou, enfim, um dia mundial para se refletir, para se debater e, evidentemente, para também lutarmos pelo direito ao habitat. E no Brasil esse é um tema histórico, polêmico e extremamente mal resolvido, né? Podemos dizer que nós temos um problema de habitat desde o tempo da senzala, quando nós não tínhamos e seguimos em grande quantidade não tendo acesso, não tendo direito a uma condição de moradia digna. Diga-se moradia, a gente está falando de casa, mas também estamos falando de abastecimento, de saneamento, de acesso ao transporte, de acesso aos serviços públicos e, portanto, estamos falando das condições de vida da classe trabalhadora. Quando falamos das condições de vida da classe trabalhadora, na história brasileira, nós estamos falando de muitas lutas. Nós estamos falando de um enfrentamento de classes. Nós estamos falando que os custos da vida, os custos da reprodução social nunca foram incorporados efetivamente no cálculo do salário, que, como nós conhecemos, é um salário mínimo. Leia-se, a gente, quando discute as condições da reprodução social pelo salário mínimo, nós estamos falando de cesta básica, ou seja, nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando de miséria, nós estamos falando de condições elementares, de condições muito rudimentares, muito primárias de sobrevivência. Nós estamos falando da escravidão da sobrevivência. Portanto, quem vive na escravidão da sobrevivência, como que vai fazer uma luta mais ampla para mudar os rumos históricos desse país? Isso é um dilema para nós, é um dilema para a nossa organização, é um dilema na luta pela terra, é um dilema pela luta pela cidade. Então, esse Dia Mundial de Luta pela Habitação, que ontem foi marcado na região aqui de São Paulo, por um conjunto de movimentos que, enfim, buscaram o escritório do governo aqui em São Paulo para fazer essas reivindicações, para exigir que os orçamentos do Minha Casa Minha Vida sejam desbloqueados, para exigir que seja retomado o debate da construção de habitação popular. Na verdade, é um debate, é uma luta que a gente sabe que encontra também nessa conjuntura uma realidade difícil com um governo que está aí não para resolver os problemas da classe trabalhadora. É um governo que está aí para resolver os problemas da classe dominante. É um governo que está aí para justamente retirar recursos tanto da nossa poupança, dos nossos, digamos assim, do nosso patrimônio social, como por exemplo, todos os direitos ligados à questão trabalhista, à questão previdenciária, e jogar esses recursos para dentro do capital privado, para dentro das classes dominantes, para dentro dessa elite, que é uma elite brasileira totalmente antipopular, totalmente antinacional e antidemocrática. Portanto, é um governo, não é um governo maluco, não é um governo totalmente esquizofrênico, como às vezes dá a impressão que é, né? Todas as semanas, esse é um outro ponto da conjuntura dessa semana, são os escândalos aí de Caixa 2, de roubo, de corrupção. E considerando que esse era o tema que fez com que, inclusive, ganhasse as eleições, um dos pontos dessa figura ter ganhado a eleição, justamente porque se dizia, né, um sujeito honesto, limpo, que ia, enfim, abrir uma nova etapa da história no Brasil, livre da corrupção. Ora, gente, quem analisa a conjuntura com os elementos básicos da nossa clássica leitura de luta de classes, sabe que, a grosso modo, no Brasil, no mundo, enfim, tem dois polos. O polo da riqueza, o polo da propriedade privada, o polo de quem retira da classe trabalhadora
todo o suor do seu trabalho, enfim, todo o fruto dessa riqueza e apropria-se privadamente. Isso é um grupo muito pequeno, é 1% da população brasileira. E o outro polo, que é gigantesco, que é a grande massa da classe trabalhadora, que evidentemente entre ela também tem suas frações, inclusive uma parte dessa fração que às vezes ganha o nome de classe média, pequena burguesia, enfim, esse setor que acha que é rico, mas não é, porque vive de vender sua força de trabalho. Esse povo, enfim, ele tem medo de cair para baixo, e aí ele se segura com os de cima. O Bolsonaro e essa sua família é fruto desse lugar que tem medo de ficar pobre, que tem medo dos pobres, que também não gosta dos pobres e que quer sempre ficar mais perto do andar de cima. Se a gente fosse olhar para a história brasileira, é aquele, digamos assim, aquela característica do capitão do mato, né? E já que o capitão Jair aí, Messias, alguma coisa, é capitão, então ele cabe bem esse termo para ele, porque ele é tipicamente um capitão do mato. Ele é raivoso, ele é odioso, ele odeia a turma de baixo, ou seja, a escravaria, né? Ele sente prazer em descer o chicote. Mas quando vai para cima, quando ele se reúne com os de cima, quando ele se encontra com os presidentes dos Estados Unidos, o Trump e toda essa coisa, aí ele vira um moleque, né? Ele abana o rabo, ele fica que é só felicidade. Então o que nós vemos nesse debate da construção, enfim, do tema da corrupção no Brasil, que vem, na prática, na nossa conjuntura, vem desde 2005, desde o episódio do Mensalão, e que todos os dias, de algum modo ou de outro, veio ganhando capítulos novos e foi sistematizado nessa grande ideia de que o Partido dos Trabalhadores era um grande covil de ladrões, um grande lugar de bandidos. E isso não é pouca coisa na história brasileira, né? Considerando que o tema da corrupção é deslocado, então, para caracterizar como aquilo que é de um partido, de um grupo político. Ninguém aqui está dizendo que o Partido dos Trabalhadores é um partido de santos e freiras, mas evidentemente que esta narrativa que foi construída é uma narrativa altamente distorcida. E o que a gente vê, assim, em questão de meses, é que ela é tão distorcida, enfim, que o próprio governo que ganhou com essa pauta agora está aí tendo que se explicar, tendo que criar alguma forma de explicação para aquilo que está evidente. O que cá entre nós, pelo menos quem no campo da esquerda debate, analisa a conjuntura, sempre soubemos que esse campo, esse grupo esteve e é patrocinado, enfim, pelo grande capital, tanto em nível nacional como em nível internacional. Trata-se do quê? Trata-se do movimento da classe dominante avançar com o seu programa para dentro de uma estrutura fundamental que é o Estado. O Estado é o lugar da gestão dos interesses da classe dominante, da elite brasileira, da elite em nível mundial. E que aqui vinha se operando um governo, um tipo de governo, um modelo de governo, em que o Lula representa isso simbolicamente, em que o esforço principal não era acabar com o sistema capitalista e muito menos discutir o comunismo, como esse campo aí dos fake news trabalha, né? Mas estava voltado, centrado, sobretudo, no estreitamento, na diminuição da distância entre os mais pobres e os mais ricos. Nós estávamos falando de melhorar as condições de vida das massas e, ao mesmo tempo, manter nos mesmos níveis o nível de riqueza e apropriação de riqueza das grandes elites. Ou seja, nós estamos diante de uma história, de uma cultura, de uma realidade em que nem isso, nem o melhorismo é permitido no Brasil. Então isso também nos revela, como tarefa, como dimensão da luta de classes, que qualquer processo minimamente de transformação nessa estrutura requer de nós muito mais preparo, muito mais organização, muito mais leitura da complexidade que é a formação do nosso país.
Então, mais do que nunca está na ordem do dia nós estudarmos o próprio Brasil, nós compreendermos as raízes que estruturam essa sociedade, que estruturam essa desigualdade, da onde elas vêm, do que elas se alimentam, para que efetivamente a gente possa constituir força e capacidade orgânica de enfrentar esta ordem de coisas. As condições da superexploração que o capitalismo quer e precisa para instalar em países como o nosso são condições de muita precariedade, de muita barbárie social. Então parece para nós militantes, para nós que atuamos na lógica de que esse estado de coisas é irracional, é uma loucura, é a barbárie. Para nós para quem tem uma leitura de política, de civilidade, de civilização mínima, de fato isso é quase incompreensível. Mas se a gente baixa um pouco a nossa, digamos, o nosso mal-estar pelo fígado, né, e traz ele para uma análise mais racional, é muito compreensível o fenômeno que nós estamos passando hoje num país como o nosso, e não é um caso isolado, é o fenômeno que está numa luta de classes internacional e nível global, que é assunto para uma outra análise de conjuntura aqui do nosso programa. Mas enfim, ainda para nós destacarmos para esta semana, né, nós estamos vendo também uma movimentação toda dos nossos comitês Lula Livre, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, com uma agenda toda de defesa, né, dos direitos constitucionais, dos direitos ao acesso à justiça para o camarada Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente faz um tipo de movimento desta ordem, não pense que iludidos e sonhadores que existe uma justiça coerente no nosso Brasil. Mas isso faz parte de um processo também pedagógico de denúncia, de que nós estamos vivendo sim uma crise profunda das instituições brasileiras. Uma crise em que aqueles que deviam guardar a Constituição, cuidar dela, que inclusive acabou de fazer aniversário na semana passada, dia 5 de outubro, com seus 31 anos, né, em que ela sequer consegue se colocar de modo maduro. As nossas regras, os nossos combinados, os nossos pactos sociais construídos no final dos anos 80 estão sendo jogados na lata do lixo. Por quê? Porque aqueles acordos, aqueles combinados que foram feitos no final dos anos 80, que basicamente diziam o quê? Nós estávamos também lá numa crise, numa luta de classes acirrada, num conflito profundo com muita gente organizada, muito processo de luta sindical, popular, a luta pela terra muito aquecida, enfim. Tudo aquilo levou a que nós tivéssemos que repactuar as condições de vida em sociedade no Brasil. E uma das combinações era, nós temos que enfrentar esse desemprego, nós temos que voltar a crescer, nós temos que tratar efetivamente de enfrentar as desigualdades sociais, nós temos que ter políticas universais para todos, é daí que nós, enfim, produzimos o SUS, começamos a projetar o SUAS, que só veio nascer agora, nos anos 2000, e também ali nós pactuamos e repactuamos a dimensão de que nós precisávamos avançar como sociedade pela democracia. Gente, esses três aspectos do Pacto da Constituição de 88 estão jogados na lata do lixo. Que democracia sobrou depois do golpe de 2016? Hoje nós estamos tendo que estamos que retomar com força a dimensão da luta pela soberania nacional. Ou seja, voltamos à condição de colônia, voltamos a uma condição de entregar tudo em troca de meia dúzia de espelhinhos. Então, o Lula nesse quadro não é um fato, o Lula como representante simbólico dessa dimensão do povo brasileiro, porque ele encarna essa figura, esse ser, esse símbolo que é ser povo, ser povão no Brasil, né? Ele é castigado, ele é punido por essa elite, porque ele atreveu-se a dizer que este povo não é um povo de segunda categoria. Este povo é um povo de valor. E cabe a nós não só a denúncia deste estado de coisas, mas a luta contra este estado de coisas.
Mas para lutarmos e denunciarmos esse estado de coisas, nos toca também, camaradas, companheiras, companheiros, nós retomarmos e aprofundarmos com muito carinho, com muita delicadeza, a questão da nossa organização. Não tem como nós enfrentarmos essa conjuntura que se coloca e esse nível que o inimigo coloca a luta de classes, nesse nível que nós estamos de organização, de fragmentação, enquanto força de trabalho. Então, mais do que nunca, os desafios colocados para nós seguem firmes. Vamos estudar, vamos nos organizar e vamos lutar cada vez mais, com mais disposição, na mesma disposição que o inimigo está nos exigindo. Porque o que temos pela frente é só uma revolução brasileira para fazermos.